Boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira, né? Hoje é dia 4 de novembro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vitor, o Luiz Miguel, a Evelyn, a Vitória, o Igor, o Gabriel, a Júlia, o Eric, o Cauã, o Matheus e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde, quando os alunos faltam, devem assistir e colocar as suas atividades em dia e o seu conhecimento também. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre ainda. O material é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 39, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 7. Lá fala assim: para finalizar, na situação aprendizagem 7, vamos explorar os diferentes tipos de gráficos e como é possível escolher o gráfico adequado para divulgar os dados de uma pesquisa. A habilidade é a EF08MA23, objetos de conhecimento, gráfico de barras, colunas, linhas ou setores, e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Página 60, foi onde nós paramos, né? Atividade 3, expansão da produção de carnes no Brasil. O consumo de proteína é um fator essencial para uma dieta alimentar equilibrada, pois ela, além de participar de todas as estruturas do corpo, contribui para a formação dos músculos e para a realização de muitas das funções do sistema nervoso imunológico. Isso ocorre porque são ricas em aminoácidos essenciais, pequenas partículas, que formam esse nutriente importantíssimo para a manutenção da saúde. Fonte tirada do Nutrição Prática e Saudável.com.br/bem-estar/ a importância da proteína na alimentação. Ainda na página 60. 3.1. O gráfico a seguir representa a expansão da pecuária no Brasil em relação à produção de carnes. Então vamos lá. Esse gráfico aí, batendo o olho assim, é de que ano até que ano? Vocês conseguem identificar? É de 1994 a 2016. De 1994 até 2016. Está um pouco desatualizado, né? Bem desatualizado. 6 anos. 6 anos desatualizado. Mas tudo bem, vamos analisar ele. Aí tem ali onde que foi acessado, no dia 22 de dezembro de 2012. Ali no lado esquerdo tem uns números que a gente não sabe o que é ainda, né? Mas vamos ler. A expansão da pecuária no Brasil, produção de carnes. Quando fala carne, qual carne que vem na sua cabeça? De boi. Só de boi que é a carne? Frango. Tem de frango, o que mais que tem? Tem de peixe, tem de suína, que é o porco. Esse não é consumido aqui no Brasil. Certo? Aí, vamos ler a pergunta. Qual foi o período em que a expansão de carne bovina superou as demais? 2008? Não. 2007? Calma. 2016? Onde que ela superou as demais? É a azul, senhor? Qual que é a cor dela, né, primeiro? A bovina, e qual é a cor? Vermelho. É a vermelha. Então foi. O azul é quem? É o frango. E o verde? A suína. Tá. Em qual
qual período em que a expansão de carne bovina 2006. superou as demais? 2006, 2007. 1914 até Vamos lá. 2001. O que é? De 1994 até 2001. Olha, interessante o que a Júlia percebeu aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar minha caneta. Aqui, a carne tinha superado o frango e o suíno. Esse ano também. Esse ano também. Esse ano também. Esse ano também. Até 2001. Então, o período foi de 1994 até 2001. Depois, o frango superou. Ah, mas aqui, ó, em 2004 até 2006. Até 2006. até 2007, 6. eu acho, né? 6. Tomei um ruim de vista aqui. 6. É 6 ou 7? Olhe bem. É 7. 7? O senhor disse que eu tenho, não. É, tem que ver se o meu risco não tá torto aí. Não tá. Então, de 2000 e... 204. 204. Não, calma aí. Tô tentando ver aqui. 2003 ou 2004? 4. Agora eu fiquei na dúvida aqui. 4. Vou colocar 3 ou 4, vamos ver. Vai subir a resposta bonitinha lá. É 2004 mesmo. É 2006. É até 2006. Porque daí em 2007 elas empataram. Daí não estava superado. É isso mesmo. Então, de 1994 até 2001. Depois o frango deu uma rasteira, passou na frente. Aí, 2004 ela voltou a superar todas as demais até 2006. Aí depois o frango superou sempre. Certo? Próxima pergunta. B. Qual foi a produção de carne que teve pouca expansão no período apresentado no gráfico? A suína, coitadinha, nunca passou, nunca chegou perto do 4,0. Que deve ser o quê? 4 milhões, 4 toneladas, não fala ali no gráfico, né? Se é toneladas, o que é? Nem precisa nem contar. Então, produção da carne de suína. C. Em grupo, após análise do gráfico, faça um resumo das informações apresentadas. Vamos falar em grupo aqui. O que vocês podem falar para mim de resumo aí? Em resumo, eu poderia falar assim: a carne suína nunca ficou entre a primeira e segunda. A carne suína nunca ficou. Revezando sempre entre quem? Frango e bovino. A carne de bovina foi superior de 1994 até 2001. Aí de 2001 até 2003, o frango deu uma superada. Aí novamente a bovina tomou a frente até 2006. Aí reparem que de 2006 a 2007 continuou praticamente a mesma coisa. E aí o boi só foi diminuindo, tendo uma oscilação lá em 2013. Enquanto isso a de frango só foi subindo. Certo? Olha lá, resposta pessoal, vocês podem escrever de outro jeito. Podemos observar que a expansão de carne de frango foi a que mais teve aumento. Percebemos também que após 2007, a carne bovina teve uma queda e veio em oscilação até 2016, mas não conseguiu retomar os números de 2007. Você viu que já o que eu trouxe aí foi diferente do que eu falei? Porque o gráfico pode ser analisado de várias formas, mas nem o que eu falei, o que está escrito aí, está errado, certo? Assim como eu posso falar, coitado do bovino nunca chegou, a suína não tem um aumento significativo. Cada vez mais foi ficando longe do porco, do boi e do frango, certo? É uma resposta pessoal. Vou apertar pause, vocês façam o registro. Letra D. Explique por que o gráfico... Olha lá, essa aqui é interessante. Explique por que o gráfico de linha foi escolhido para ilustrar o resultado dessa pesquisa.
Por que será que foi colocado de linha? Eu falei bastante disso na aula de terça-feira. Eu não vi. É usado para apresentar o valor e a sequência das carnes. É para representar o tanto que subiu, vai subir ou não? Eu quando era criança eu pensava assim, gráfico de linha, já vinha na cabeça na hora a Tá tipo resposta. a linha do tempo. Linha do tempo, porque aqui ele está identificando um histórico do que aconteceu em um ano, depois no outro ano, depois no outro ano, depois no outro ano. É isso mesmo. Quando vai usar gráfico de linha, geralmente tem linha do tempo, de um ano atrás do outro, tá bom? Olha lá. Foi escolhido porque mostrava a evolução e a expansão da pecuária ao longo dos anos. A expansão se dá na forma contínua, ou seja, uma linha do tempo. Tá bom? Agora sim que eu tinha que apertar pause, né? Coloquei para continuar? Boa tarde. Continuando então. Ainda na página 60? Não era na outra? Era 61, né? Não mudou. É 61, tá? Aqui tem lugar. Elabore um problema que envolva os dados apresentados. Os dados apresentados. Deixa eu colocar aqui 61. Os dados apresentados no gráfico a seguir. Troque com um colega para que ele resolva o problema criado por você, enquanto você resolve o dele. Eu vou trazer um exercício aqui, vocês vão falar para mim qual é a resposta. Presta atenção. Total de exportações em 2016, certo? O que é o verde ali, será? É o valor. Valor em dólar. E o azul? Peso. É o peso. Tá. Só olhando assim. Qual que foi vendido mais peso para fora? Exportado? O frango. Certo? Qual que foi o que deu o maior retorno em dinheiro? Frango. Qual que deu o maior retorno em dinheiro em relação ao peso da carne? Frango? Suíno. Bovino. É o bovino. Porque olha para vocês verem. O tantinho de peso que foi. Olha o tanto de dinheiro que foi. É mais da metade. O frango é muito mais. Não dá nem a metade da. Muito caro. Né? Ou seja, a carne bovina rendeu mais. Que estranho, não, senhor? Acho que é fake. Vendeu-se mais e. Não, porque o lucro foi maior que o boi. Entendeu? O preço. Aí, ó. Analisando a pergunta que eu trago para vocês. Analisando o gráfico ao lado, podemos observar a quantidade de carne em quilograma em azul e o valor em verde de cada tipo de carne, bovino, frango e suíno. Analisando as proporções das carnes, analisando as proporções, qual das carnes tem o valor em quilogramas mais valorizado? É o bovino, porque você vê que ele vende pouco, mas o retorno em dinheiro é bem maior do que ele. Quantas vezes maior? Se a gente fosse olhar aqui, assim, eu não tenho régua, mas se a gente fosse analisar aqui, cadê minha caneta? Tá cheia. Se a gente fosse analisar aqui, ó, é mais do que 3 vezes o valor, o quilo. Aqui não, ó, se fosse para falar a metade seria aqui, é menos da metade. O suíno daria metade também. Então, qual que teve o maior retorno financeiro? Tem o maior valorizado? O bovino. A carne bovina. Pois percebemos que a proporção do valor em relação ao peso é de mais ou menos 5 para 1. Né? E enquanto o frango seria o quê? 8 para 5. 1,6 vezes o valor do peso. E o suíno 2 para 1. Tá? Então seria 0,5 o valor. Deu um pouco bom lá, tô vendendo. Vou apertar pause e a gente já finaliza essa aula. Deu um pouco bom, o cara vendeu o goiaba. Vamos ver se eu. Não, ele vai parar. E Por aqui. nós paramos a situação aprendizagem 7. Que Hoje tem ainda vamos resolver teste o seu conhecimento. Acompanhe no YouTube aí, logo à próxima direita vai aula. aparecer o link aí. Até a próxima. Tchau, tchau.